costumam dizer, Hipólito, que não conseguem entender as mulheres. Pois é, é verdade. E a verdade é que, fora esta guerra dos sexos, existem, de facto, muitos mitos sobre as mulheres. Especialmente sobre a saúde das mulheres. Hoje vamos então esclarecer aqui algumas dúvidas. Eu queria começar por lhe perguntar... quais são as características gerais, ou seja, as características gerais em termos de saúde e não só, da mulher e do homem, há assim uma diferença tão grande? Para além das que são evidentes. Há algumas diferenças, além das que são evidentes. Além do que é evidente. Embora haja alguns homens agora que já procuram esbater essas diferenças. Mas, enfim, naturalmente, a natureza fez-nos diferente, como é óbvio, e, portanto, as mulheres, de uma forma geral, Fátima, e essa penso que é a grande diferença, as mulheres são muito mais preocupadas com a vida. E, portanto, o facto de serem provavelmente mães, o facto de terem uma casa para cuidar, o facto, obviamente, de terem, hoje em dia, claramente também, que dar o seu contributo para que a casa funcione, a família, naturalmente, tudo isso torna a mulher hoje em dia muito mais preocupada. E, infelizmente, por isso mesmo, a mulher interioriza muito mais os seus problemas, somatiza mais. Portanto, é uma mulher que, de alguma forma, vive sempre com algum tormento, no bom sentido, naturalmente, mas às vezes não é só no bom sentido, às vezes também é no mau sentido, mas vive sempre preocupada com algo. E isso, infelizmente, torna a doença muito mais fácil de entrar na mulher. É por isso que eu li algures que as mulheres têm mais doenças crónicas do que os homens. Tem mais, Fátima. Hoje em dia as mulheres têm, infelizmente, mais diabetes. Portanto, a doença que provavelmente a maior parte das pessoas com certeza conhecerá, que é o problema de ficar dependente de alguns medicamentos para baixar o nível de açúcar no sangue. Têm mais tensão arterial elevada e isso pode causar problemas graves, obviamente, do ponto de vista de saúde, nomeadamente os acidentes vasculares cerebrais, os infartos de miocárdio. Bom, têm mais asma, o que de facto é algo que depois vai prejudicá-las, porque respiram pior do que os homens. Portanto, estes são só 3 exemplos que dão conta de que a maior parte das mulheres sofrem mais este tipo de doenças crónicas. Apesar da mulher viver mais, felizmente, nesse aspecto, mas às vezes vai viver mais... Nós somos criaturas resistentes. São criaturas resistentes, exatamente. Tem esse dom. Nós, quer dizer... Afirmam-se. Não, dói, mas nós aguentamos e aguentamos. Agora, estoicamente. Estamos a falar de características físicas, mas a nível psicológico há também mas eu ia entrar nesse aspecto. Ok. Mentalmente, é o que eu disse no início, as mulheres são muito mais propensas também à doença, exatamente porque provavelmente gastam mais os seus neurónios. Pensamos e as doenças mentais pensam mais, seguramente. Em média, Fátima, fico com esta noção, e os nossos telespectadores também, uma mulher em média pensa 3 a 4 vezes mais do que o homem. Tem mais coisas para pensar, é um facto, mas pensa mais 3 a 4 vezes que o homem. Portanto, o homem, enfim, preocupa-se com coisas... já tínhamos percebido isso. Seguramente. É uma verdade lá para Alice, mas às vezes, de facto, não é do conhecimento dos homens. As mulheres, de facto, elas sabem que pensam mais que os homens. Mas os homens também precisam de saber que pensam menos do que as mulheres. E às vezes vão pensar mais, porque ajudam um pouco. Bom, portanto, foi um homem que disse isto. É verdade, isto fica bem claro, não fui eu tentado aqui calar. Os homens ajudam um pouco. Ora bem, então para nós podermos aqui desmistificar uma série de situações, vamos a temas específicos. E neste caso, começamos pela adolescência, depois iremos à idade adulta. Muito bem. No fundo, todos os períodos importantes da vida da mulher. Na adolescência, menstruação irregular. Vamos falar assim de uns quantos pontos. Na adolescência é o primeiro grande desafio para a mulher, não é? Porque de repente começa-se a ver, eu diria, confrontada com uma situação que é haver um período menstrual que lhe aparece e que, de alguma forma, a desequilibra, a destabiliza, não é? Mexe com tudo, porque as crianças, não é só o facto de ser novo, é o facto de mexer, as hormonas todas que estão naquele período, e que já aqui falámos há algum tempo, neste período estão muito aceleradas, não é? O meu pai, na altura, enfim, que eu era adolescente, até dizia está a hormona a atacar, porque, de facto, as hormonas... Há quem diga as hormonas aos saltos. Exatamente. Bom, portanto, a verdade é que mesmo os rapazes têm períodos de estabilização muito grande, e isto para a mulher é muito mais intenso, não é? Porque há todo um conjunto de modificações no seu corpo. Claro. Obviamente que aparece, enfim, as mamas começam a aparecer, enfim, há algumas maminhas, mas depois tornam-se naturalmente mamas mais tarde. Depois, naturalmente, começa a aparecer todo o período menstrual, que, como dissemos, enfim, destabiliza a criança, torna naturalmente, ainda antes de o ser, já pode, digamos assim, ser uma mulher de verdade sem o ser, obviamente, porque, enfim, a cabeça dela não funciona ainda como uma mulher. Portanto, tudo isto é um período complicado para as crianças passarem. A questão dos distúrbios hormonais, já falámos aqui um bocadinho, não é? Realmente é uma fase em que há uma grande turbulência. Só que às vezes há distúrbios hormonais que criam
ainda situações mais complexas para a criança, nomeadamente o quê? Se há um distúrbio hormonal que lhe provoque, por exemplo, o aumento de peso, a criança vai sofrer mais com isso, não é? Especialmente vai ser um pouco gozada no seu seio de amigos, porque de repente começa a ter, obviamente, além das borbulhas na cara, começa a ter peso a mais, começa muitas vezes a estar irritada, a estar fora do seu contexto. É uma das grandes dramas é um dos grandes dramas dos adolescentes. E muitas vezes a criança, para se proteger a ela própria, começa, e nós dizemos sempre que por favor não façam isso, que é começa a espremer, começa a de alguma forma a arranjar maneira de infectar ainda mais. A acne não é senão um problema, o realizador ainda agora mostrou, um problema de excesso de gordura nos nossos poros, que de alguma forma nesta fase estão mais abertos e são mais propensos à infecção. E portanto o que acontece é que a gordura está a ser mais produzida no interior, esta imagem dá perfeitamente para ver, está a ser, digamos, mais produzida a gordura e ela armazena-se em vez de sair. Porquê? Porque, por sua vez, há uma bactéria que anda, enfim, no ar e que nós não nos apercebemos, que vai infectar esse pelo e, portanto, vai infectar esse poro, por exemplo, e vai naturalmente provocar um excesso de produção de gordura. Portanto, a criança... então um aspecto que não abordámos aqui na questão da adolescência, antes de passarmos aos mitos e verdades sobre esta fase da vida das mulheres. Os ovários poliquísticos. Sim. É a tal situação em que a criança começa de repente sem se aperceber porquê e muitas vezes não é um aspecto muito visível, portanto os pais têm que estar particularmente atentos porque a criança, o que acontece é que ganha peso subitamente e portanto os pais não se apercebem porquê, porque ela até comia normalmente e de repente começou a ganhar peso, começou a ter menstruações muito irregulares e dolorosas, muitas vezes. Uma criança... Pode ser uma situação destas. Ora bem, agora vamos, e este também é um dos aspectos desta nossa conversa hoje com o Hipólito, é esclarecer o que é que são mitos e o que é que são verdades. No caso da adolescência, eu vou lançar questões, meninas, e as questões levanta o braço quem achar que é verdade, ok? Quem achar que é verdade, levanta o braço. Muito bem. Então, será que é verdade que o chocolate provoca o aparecimento da acne? Pronto. Muitas senhoras acham que é verdade. É verdade. Chocolate traz acne. Lamento desiludi-las, mas não. Não. Embora, se calhar, algumas das senhoras, o facto de ter também comido chocolate naquela fase da adolescência, poder ter dado um bocadinho mais expressão à acne. O que se passa na acne é exatamente aquilo que estávamos a falar há bocadinho, Fátima, que é, há um entupimento do poro, o poro enche-se de gordura e de alguma forma aparecem as tais pústulas e depois vão se tornar os comedões brancos, que as pessoas, enfim, até esteticamente é o que desagrada mais, por isso é que espremem habitualmente. Bom, mas o chocolate não tem uma influência decisiva, eu diria determinante, no aparecimento da acne. Sabe-se essencialmente que são as hormonas, a tal hormona a atacar, e sabe-se que são, de facto, as situações de stress, que as crianças, lá está, principalmente nesta idade de transformação, vão sofrendo um bocadinho. Portanto, eu diria, não é, eu diria 100% razoável dizer que o chocolate não provoca, porque pode haver um aumento da gordura circulante, porque o chocolate é muito gorduroso e, portanto, pode haver maior só por esse motivo, não pelo facto de ser por ele próprio um alimento desencadeador da acne. Muito bem. Meninas, será que o tampão bloqueia o fluxo menstrual? Quem achar que sim, levanta. Algumas senhoras acham que o tampão bloqueia o fluxo menstrual. Bom, o tampão, a função do tampão é, digamos, absorver, não é, o fluxo. Portanto, não vai bloquear, tanto que há algumas situações em que as senhoras, por esquecimento, por distração, deixam o tampão muito tempo. Ou por uma hemorragia, pode ser, não é? Pronto, é verdade. E continua ainda assim o fluxo, muitas vezes, a sujar-lhes, nomeadamente a cuequinha. Mas a verdade é que, maior parte das vezes, as pessoas exageram no tempo que estão com o tampão. Portanto, eu diria, devem é mudá-lo com mais frequência. De 4 em 4 horas deviam mudar. E à noite, de facto, naqueles dias em que estão com fluxos muito intensos, então ter a preocupação de eventualmente acordar à meia-noite e verificar se há muito fluxo, trocar o tampão. Muito bem, mas não bloqueia. Próxima questão. Meninas, já sabem, levanta quem achar que é verdade, hein? Será que as mulheres ficam... Já me estou a rir. Será que as mulheres ficam mais sensíveis durante a tensão pré-menstrual? Oi, Emma! Oh, eu também, por favor, eu também conto. Também conto. E então, ficamos basicamente... algumas de nós... É verdade. Vamos dizer a verdade agora também. Algumas de nós ficamos impossíveis de aturar. Intratáveis, é verdade. Insuportáveis mesmo, insuportáveis. Ainda bem que reconhece, Fátima. É verdade. Eu conheço-me, eu há alturas que não me aconselho a ninguém. Mas há, de facto, muitas mulheres que, enfim, que têm... Nota-se perfeitamente o dia em que ocorre essa dita tensão pré-menstrual. Bom, não é preciso contar a vidinha a ninguém. Exatamente, não. Está muito, muito visível. Bom, eu diria que
Também tem a ver com a tal hormona a atacar, neste caso não é a hormona. Essa raia dessa hormona ataca muito. Não, tem a ver com uma substância que, infelizmente, por exemplo, quem tem acessos de depressão também tem déficit dessa substância, que se chama serotonina. Neste caso não é uma hormona, é uma substância que está liberta no nosso organismo e que, essencialmente... Traz bom humor. Traz bom humor, exatamente. Pronto, e a serotonina, quando não existe em circulação, provoca essa tal decréscimo de humor. É isso que acontece na tensão pré-menstrual. É que por uma razão, obviamente, de fisiologia do organismo, ou seja, de funcionamento do organismo, a serotonina baixa. Há mulheres que começam a baixar, infelizmente, logo quase a meio do ciclo anterior portanto, dura quase até ao início do fluxo menstrual. Há outras que são só 2 a 3 dias antes. Portanto, chama-se tensão pré-menstrual exatamente porque a mulher fica tensa, não há dúvida nenhuma, muito mais desequilibrada mentalmente, sem dúvida. Ora bem... Tão querido, mas o Paulo disse isto com ar querido, com ar muito mais não é que já seja habitualmente. Não, estou a dizer mais. Pronto, mais ficamos, só, mais. Ficamos mais insuportáveis. Antes de falar da idade adulta, porque vamos falar da gravidez e também, no fundo, da terceira idade e todas as alterações que isto pode trazer e também mitos e verdades, vou só lembrar aos nossos espectadores em relação às nossas estrelas da tarde. Aí estamos nós, então, com 1000 euros garantidos para quem estiver ao telefone. 1000 euros garantidos. Depois vamos começar o nosso desafio, ver qual das estrelas é que vai sair. Uma delas vai sair com certeza, eu não sei qual, mas uma das estrelas vai sair. Vamos juntar mais dinheiro a estes tais 1000 euros e já sabe que pode sair daqui com um total. Ora bem, vou juntar as duas coisas, pode sair com um total de 7.700 euros. É bom! É muito bom! Quando marcar o número de telefone, fica também com a inscrição feita para o mega prémio que nós vamos dar no dia 23 de março. A sua inscrição é válida para as duas coisas. Este mega prémio é um mega prémio de 25.000 euros para 23 de março. Só tem para isso de marcar o nosso número de telefone. O nosso número de telefone, meninas, 760 100 760. Vamos falar da idade adulta, meninas. Idade adulta. Vamos começar por displasia mamária. O que é isto da displasia mamária? É tensão. Aquela tensão que as mulheres também sentem, não é? Quando estão prestes a vir o período, ou muitas vezes quando já estão mesmo no início do ciclo menstrual, sentem displasia, não é? A displasia é um termo muito técnico, mas na verdade o que significa é desconforto. Às vezes peso, uma certa tensão. Outra coisa, mioma uterino. Mioma uterino é algo que preocupa muitas vezes as mulheres, que tem a ver essencialmente com uma alteração de aparecimentos de pequenos quistos no útero. O útero, obviamente, tem uma função importante, nomeadamente quando se quer ser mãe, e, portanto, muitas vezes acontece ser assintomático, ou seja, a mulher não sente nada, portanto, por isso é importante uma visita ao ginecologista e os exames periódicos, mas pode, de facto, dar alterações também do estado, não só de sangramento maior e maior dor, nomeadamente na relação sexual, pode-se sentir alguma dor maior, como pode também dar alguns distúrbios, nomeadamente de ansiedade. Mas isso tem a ver um bocadinho com o fenómeno da mulher se sentir desconfortável e se sentir, digamos assim, perturbada também com aquela situação. Endometriose. Endometriose é uma coisa felizmente rara para a mulher. O endométrio é a camada do útero que reveste o útero e que, quando se dá o período, descama. Exatamente. Não é? Mas que também é importante para a implantação do ovo quando está fecundado e quando vai dar uma gravidez. Portanto, quando a gravidez de alguma forma existe, o ovo naturalmente instala-se ali no útero e aquele endométrio, lá está a tal camada, portanto é como se fosse um tapete, imagina um tapete que está a forrar o nosso útero e por alguma razão que não se sabe exatamente qual, mas isto só acontece em 2 a 3% das mulheres, portanto felizmente não é uma coisa muito complicada, pode dar infertilidade e, dizia eu, este tapete, digamos, desloca-se, portanto significa que a mulher vai ter muita dor na relação sexual, vai ter de facto muitas situações de sangramento inexplicados, muitas vezes a meio do período, quer dizer, da zona menstrual, e, portanto, há algo que não funciona ali muito bem e que pode, infelizmente, o mais grave é dar infertilidade. Muito bem. Então vamos aos mitos e verdades. Meninas, quem é que acha que a pílula faz engordar? Pois, é metade, não é? Estamos aqui com... Então, a pílula engorda ou não? Eu diria assim... A pílula por si só não tem razões para engordar. Antigamente embora, sim, dos vistos no início, não é? Há muitos anos. Embora, exatamente, Fátima. Há uns 10 anos atrás, para terem esta noção, as pílulas tinham 10 vezes mais concentração da hormona. Tal hormona, que hoje está muito presente aqui na nossa explicação, que é, de facto,
o responsável por provocar todas as alterações na mulher, quer quando ela está fértil, quer depois no período menstrual em que ela deixa de existir. O que se passa é que nós, ao darmos hormonas, obviamente, ao nosso organismo, influenciamos a forma como o organismo deposita a gordura e influenciamos a retenção ou não de líquidos. Quando a concentração da hormona é muito grande, e isso acontecia de facto no passado, provavelmente a retenção de líquidos que nós fazemos é maior. Daí que, por si só, a hormona, pílula, perdão, não faz engordar, mas o que é facto é que pode provocar uma certa predisposição para a retenção de líquidos. E por essa razão a mulher sente-se mais opada, sente-se mais inchada e por isso pode também sentir-se mais gorda. Na realidade ela não engorda, aumenta é de volume, que provavelmente são águas que estão, obviamente, ali retidas. Meninas, quem é que acredita que os antibióticos cortam o efeito da pílula? Pois aqui... Há até quem diga, mas teve um bebê, é filho do antibiótico. Eu já ouvi, quem nunca ouviu isto? Já muitas vezes, ouvimos todos os dias. Mas teve um bebê, olha, é filho do antibiótico. É uma expressão gira, teve muita piada agora. É uma expressão muito engraçada. É uma distração interessante, não é? O antibiótico então, mas afinal, como é que é? Quando se está a tomar um antibiótico, corre-se riscos de cortar mal seria, senão estávamos mal. Tínhamos aí a natalidade aí muito maior. Não. Olha, bem precisávamos começar a passar antibióticos a toda a gente. Algumas coisas precisávamos. As pessoas hoje em dia têm, de facto, muito poucos filhos. Mas então, isso mas tem a ver... é mito? Bom, eu diria, alguns antibióticos fazem isso. Particularmente um, que isto é um palavrão muito grande, mas que ficam com a noção, que se chama rifampicina. Esse está provado que, essencialmente, trata casos de tuberculose, de lepra, de meningite. Portanto, não é um antibiótico correntemente que as pessoas costumam utilizar ou os médicos costumam, digamos assim, prescrever quando têm uma infecção. Os antibióticos normais, não? Os antibióticos normais, e atenção a isto, é importante que as pessoas percebam, não há uma relação causa-efeito, eu diria, imediatamente direta. Bom, portanto, pode haver situações em que alguns antibióticos, pela dose que se toma, pelo facto de muitas vezes as pessoas não tomarem doses certas e depois muitas vezes fazem doses suplementares porque se esquecem de tomar, é um bocadinho como a pílula, às vezes as mulheres esquecem-se de tomar e depois acabam por tomar duas quase juntas. Bom, portanto, se houver uma alteração, mas são muito poucos antibióticos que fazem isto, que está provado cientificamente que fazem isto, que ocorra, digamos assim, uma gravidez, eu diria, não pode ser assumidamente o antibiótico que tem a culpa. Mas é sempre bom as pessoas, quando estão a tomar antibióticos, tomarem precauções adicionais, nomeadamente o uso do preservativo. Muito bem. Será verdade, meninas, que a pílula aumenta o risco de cancro na mulher? Poucas senhoras acreditam que a pílula aumenta o risco de cancro na mulher. Pois, isto é uma matéria muito sensível, Fátima, porque sem dúvida. Eu diria que há estudos hoje em dia que dizem que, por exemplo, o cancro do endométrio, que estávamos a falar há bocadinho, ou dos ovários, são diminuídos pelo uso da pílula. Bom, e até há estudos que dizem que 50% das mulheres correm menos risco se utilizarem a pílula. E mesmo quando acabam de tomar a pílula, esse efeito mantém-se durante, digamos, a grande parte da sua vida fértil. Por outro lado, sabemos que há cancros que podem ser potenciados, mas isto, eu diria, só no campo, digamos, da hipótese neste momento de estudo, nomeadamente da mama. O número de cancros da mama está, de facto, a aumentar transcendentalmente. E, portanto, há a associação que pode, eventualmente, a pílula ter. Não há nenhuma verdade científica provada. Até porque há aqui uma razão muito simples, Fátima, é que, infelizmente, grande parte dos cancros da mama têm-se verificado em mulheres ou que têm maternidades tardias, portanto têm filhos já mais tarde, ou que não chegam a ter filhos. Portanto, não se consegue comprovar uma relação causa Exatamente, a correlação direta, não é direta, percebe? não é? Bom, a correlação mas eu diria que as pessoas devem, essencialmente, tomar pílulas sob prescrição do médico. E hoje, felizmente, há pílulas com muito poucas hormonas, com boa eficácia e, portanto, aconselhem-se, por favor, com o médico. Muito bem. Vamos falar de outro período importante da vida da mulher, neste caso a gravidez. E aqui vamos tocar em dois pontos. A infertilidade e o aborto espontâneo. A infertilidade é algo que, enfim, é complicado para uma mulher assumir, não é? Até porque é uma situação sempre muito desagradável para o casal, não só para a mulher em si, mas para o casal. Naturalmente que há, enfim, felizmente, 10 a 15%, felizmente no sentido, enfim, que não há muitos mais desses casos, mas há ainda assim 10 a 15% de casais que não conseguem, pelas vias comuns, ter filhos. Felizmente hoje há muitas situações e muitas soluções que se conseguem encontrar, mas há aqui um drama para a mulher. É que a mulher, curiosamente, quando nasce, podemos dizer quase figuradamente assim, já tem um número de ovários, que neste caso vão dar ovos,
de óvulos que saem do ovário pré-determinados para serem fecundados. Portanto, ao longo da vida toda, já está pré-determinado. Está pré-determinado. O que significa que o homem não funciona assim. O homem de 80 em 80 dias renova, digamos, o seu estoque de espermatozoides. Portanto, ele está particularmente disposto e fértil, a menos que, de facto, haja uma situação em que ele não esteja, de facto, em condições também de ter, pode acontecer, não são só as mulheres que são inférteis, os homens também são inférteis, mas isto para a mulher é muito dramático porque ela não tem, do ponto de vista de natureza, forma de alterar isto. Portanto, já vem quase determinada à nascença. Bom, e, portanto, há situações em que ocorrem. No entanto, deixe-me só dizer isto, Fátima, muitas vezes a infertilidade não é só orgânica, o que significa que não são só situações do nosso organismo que o determinam. São situações também de relacionamento e de proximidade entre o casal, que muitas vezes, por razões de ansiedade, emocionais, etc. Sem dúvida. Muito bem. Bom, vamos aos mitos e verdades sobre a gravidez. Quem é que acredita nesta frase? Tenho muita azia. Será que o meu filho vai nascer cabeludo? Ainda há quem acredita. Há muita gente que acredita. Muita gente. Devo-vos dizer que há muita gente que acredita. E então, uma aziazinha, cabelo uma aziazinha, em pé? Cabelo em pé, melhor dizer. Até vem logo com Cristo e tudo, se for preciso. Bom, eu diria, há aqui um aspecto que as pessoas têm que perceber. O útero da mulher, naturalmente, ao estar, enfim, com uma criança lá dentro, vai fazer toda esta com parte pressão na parte... Exatamente, do abdômen, não é? E, portanto, sem nós nos apercebermos, enfim, nós, criaturas que não estamos grávidas, nomeadamente homens, vai haver necessariamente um aumento do refluxo do ácido que nós temos no estômago e que destrói os alimentos para a zona do esófago, que fica logo a seguir ao estômago e que naturalmente provoca refluxo. Portanto, a sensação que as mulheres começam a sentir e que se agrava particularmente no último trimestre de gravidez, claro, porque está cada vez maior, espaço, exatamente. Não, significa muitas vezes isso. Eu confesso que não sei de onde é que surgiu este mito, mas a verdade é que muitas pessoas acreditam nisto e, portanto, acham que as crianças vão nascer cabeludas pelo facto de terem azia. É um mito. Mas pronto, é um mito. Que haja muitos cabeludos... Possível. Será, meninas... Será que o sexo durante a gravidez prejudica o bebê? Quem acha que é verdade, levanta o papel. É só quem acha que é verdade, que o sexo prejudica o bebê. Isso aqui ninguém acha. Então, meninas, estão baralhadas. Só quem acha que o sexo prejudica o bebê é que levanta o... Neste caso, só uma senhora que acha. Pronto, devíamos lhe perguntar porque é que acha. Bom, Fátima, vamos lá ver, falando de coisas sérias, naturalmente, que isto é sério. Obviamente que o casal tem que ser muito mais criativo, não é? E tem que se adaptar à situação. A verdade é que uma mulher que está já numa fase final tem dificuldade em, obviamente, assumir as mesmas posições que assume, se calhar, sem estar grávida. No entanto, excetuando situações em que o médico determina que, de facto, pode haver risco, nomeadamente de uma gravidez precoce e, portanto, de um nascimento precoce, ou que há deslocamento, muitas vezes há da placenta, perda de líquido amniótico ou sangramento da mulher, excetuando isso, felizmente, os homens e as mulheres podem continuar a dar-se sexualmente. Muito bem. Quem é que acha que se uma grávida beber muito leite, significa que vai produzir mais leite? Ninguém. Isto é um mito, Nem preciso responder, é mesmo um mito. Bem, então vamos já avançar. Felizmente, entra e sai. Entra e sai. Pronto. Vamos já falar da terceira idade. Vamos falar da terceira idade e vamos falar do climatério e da menopausa. Assim, muito rapidamente, estamos aqui em contrarrelógio. Climatério é aquilo que nós já aqui falámos também numa destes nossos programas, que é a pré-entrada na menopausa. Exatamente. Menopausa falámos há pouco tempo aqui do programa. Menopausa depois instala-se. Dá os tais, começa geralmente por afrontamentos, ondas de calor, não é? Enfim, ansiedade, a mulher muitas vezes sente até falta de desejo sexual, falámos disto tudo aqui recentemente. Portanto, este eu diria que é o principal. O climatério é o período antes, é o período em que as mulheres de alguma forma estão a ficar sem clima e, portanto, começam ali a entrar no período de menopausa, que é o período em que, lá está, deixa de haver menstruação. Muito bem. Então vamos agora aos mitos e verdades sobre este período da nossa vida, terceira idade, não é? Será verdade que só levanta quem acha que é verdade? Volto a dizer. Será? Portanto, quem é que acha que é verdade, vamos antes por assim, que quando a mulher entra na menopausa não pode ter mais filhos? Quando a mulher entra na menopausa não pode ter mais filhos. Quem é que acha que é verdade?
Algumas. Então, pois, quando entra na menopausa não pode ter mais filhos. Acabou. Essa é a lógica, Fechou a não é? loja. Fechou a loja. Embora hoje haja técnicas de fertilização in vitro, portanto, que não tem... mas depois de entrar na menopausa já é contra tudo, já é não contra tudo, não é? Ainda outro dia, por acaso, houve uma notícia de uma senhora com 90 e tal anos que tinha sido mãe. Mas a verdade é que são quantos? 90 anos, salvo. Ai, valha-me, Nossa Senhora, está tudo ao contrário. Portanto, está tudo ao contrário, exatamente. Bom, se calhar vai viver até aos 120 ou 130, portanto, ainda não está ali na menopausa dela. Bom, a menopausa acontece essencialmente a partir dos... Só não está a subir até aos 140, exatamente. Caso contrário, está, pois, mas pode. Está na linha final, quer Fátima, dizer. nós potencialmente podemos viver até aos 120 anos, portanto, aos 90 ainda estamos ali há alguns anos, felizmente, do fim. Bem, vamos à última questão, Hipólito, estamos mesmo a terminar. Deixa-me ver aqui qual destas duas é que eu posso fazer. Será verdade que não existe tratamento para a menopausa? É verdade que não existe? Eu ficava muito triste se as senhoras não soubessem. Então nós aqui falámos dos tratamentos da menopausa. Aqui há não tem que ser uma fatalidade, não tem que ser uma fatalidade. Tem que ser uma nova fase em que a mulher sabe e, enfim, se não sabe, aconselha-se a viver com esta nova fase. Mas não é uma fatalidade. Muito bem. Bom, esclarecemos aqui muitas coisas da nossa vidinha, não é? Da nossa vidinha, está tudo aqui esclarecido. Enfim, já sabemos que somos um bocadinho insuportáveis em alguns momentos da nossa vida, mas também sabemos que pensamos mais do que... Muito mais. Não é? Muito mais, muito mais. Hipólito, fora de brincadeiras, muito obrigada por estes esclarecimentos. Penso que é importante ir falando, enfim, sobre estas questões, porque às vezes, na verdade, não temos as informações corretas. É verdade. E isso leva-nos a tomar também nem sempre as decisões certas. Muito obrigado. Um grande aplauso. Muito obrigado.